O ser humano ama. O tempo todo nós estamos amando. Às vezes a gente ama com um amor maravilhoso, que tem assim uma troca muito querida, e a gente se sente também sendo amado. E às vezes a gente ama com um pouco de dor, parece que falta algo, parece que a gente não recebeu o que precisava ter recebido, parece que aquilo que a gente esperava, que tinha necessidade, não foi realmente nos proporcionado. Toda vez que eu passo um batom de cor mais forte, cor carmim, avermelhado, eu sempre me lembro da minha avó paterna, a minha avó Éden. A gente chamava ela de vó balão, porque quando eu era pequenininha, ela nos colocava na balança e ela fazia balança, 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 balão. Chegou, ficou vó balão. E aí, o meu amor por ela, às vezes, é nessa simplicidade de passar um batom. A gente sempre ama. Às vezes a gente ama de uma forma que a gente não vê, né? A gente ama velado, não é explícito, mas a gente ainda assim ama. E eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre os círculos de amor que existem, né? O Bert Hellinger cita que são 5 círculos de amor. E existe uma animação muito linda na internet. Depois eu coloco aqui embaixo. Vejam, porque é muito bonita essa animação de cada círculo de amor. Mas ele fala do amor que a gente pode desenvolver, aprender, compreender e dar um lugar para a nossa história, porque na nossa história há muitos eventos. E o primeiro evento, talvez o principal evento que é histórico para nós, é o nosso nascimento. E o nosso nascimento, muitas vezes, eu vou além do ato de nascer. Eu digo que é de dar um nascimento a esse ser que vai ter um nome. E isso se dá na concepção. Então, meu nascimento, quando este homem que vai ser o meu pai, que antes não é, e essa mulher que vai ser a minha mãe, que também antes não é, vão se unir e me dar um nascimento. Da onde eu venho, diferentes filosofias vão falar. Mas até então eu não havia existido, eu não existia. Então eu recebo por amor essa vida. Para muitas pessoas é bastante difícil compreender que a nossa vida vem do amor. Para muitas pessoas é necessário ouvir, conversar, reclamar, se trabalhar, até que isso fique mais coerente no coração. E quando eu consigo sentir isso no coração, o amor, o primeiro amor, vem dos meus pais. Os meus pais, de alguma maneira, se amaram e me deram a vida. E aí, então, essa vida que eu tenho só é possível devido a isso. Primeiro círculo do amor, o amor que nós recebemos dos nossos pais, a vida, né? Tenho aqui umas anotações, eu gosto muito de escrever, de anotar, né? Então diz assim, ó, o primeiro círculo do amor é o amor recíproco dos nossos pais como um casal. É desse amor que nós nascemos. Eles, os nossos pais, nos geraram e nos acolheram como seus filhos. Eles nos nutriram, abrigaram e protegeram por muitos anos. E esta condição, quando nós conseguimos, né, tomar esse primeiro círculo do amor, os nossos pais, é uma condição para todas as outras formas de amor. Ela é uma condição para a gente amar também. Mas daí vão vir as perguntas. Ah, mas não, se você está falando daquela criancinha que foi esperada, foi bem recebida, e aí ela foi muito amada, não é o meu caso, porque a minha mãe me deu. Não é o meu caso, porque a minha mãe tinha isso, aquilo lá, e é concreto de problema, e ela não ficou comigo. Não é assim, porque a minha mãe faleceu logo que eu era bebezinha. Sim, para essas situações nós vamos ter outros olhares, com muito respeito, com muita honra, a cada olhar, a cada história, a cada dor. Mas ainda assim é o amor. Ainda assim eu nasço. E ainda assim eu nasço da minha mãe.
Ainda assim eu nasço desse pai. Não, mas o meu pai ele ficou com a minha mãe apenas numa noite. Nunca mais se soube do meu pai. Nunca mais se falou dele. O meu pai tem isso de coisas. Nossa, o meu pai, você nem queira saber. A gente quer distância desse homem. Nossa, meu pai é um homem perigoso. Sim, isso também são fatos muitas vezes concretos, né? E que nós lidamos na realidade. Mas ainda assim, ele é o pai. É ele que me coloca na minha mãe e me traz para a vida. São compreensões mais profundas e nós vamos ter um amor por eles. E como nós vamos demonstrar esse amor, muitas vezes é em alguma coisa que nós vamos fazer parecido com eles. Parecido com os pais deles também. Primeiro círculo do amor, os nossos pais. E a este círculo nós fazemos uma extensão aos pais dos nossos pais, os nossos avós. Também amo os meus avós, porque sem os meus avós eu não teria vindo, porque os meus pais também não teriam vindo. E também os anteriores aos meus avós, todos os meus antepassados, né? E ao olhar para isso, eu começo a nutrir em mim o amor ao que foi a história deles, o amor ao destino que eles tiveram. Qual é a história da sua avó? Qual é a história do seu avô? O que você sabe sobre os seus bisavós? Como eles chegaram onde vocês estão, né? Na cidade, no país? O que nós sabemos, né? E o mais bonito que eu vejo também nesse círculo é que todos eles, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, cada um dos nossos antepassados, foram crianças e receberam dos seus pais e de seus avós o que depois eles iriam nos transmitir. E foram transmitindo um para o outro. E a eles há um destino. Todos eles estão vinculados a um destino. Nós também. Um destino especial, como diz o Bert, né? E nós podemos então aprender com amor. Sempre no amor nós podemos aprender a fazer coisas muito significativas, muito diferentes. Nós podemos dizer sim, nós podemos dizer eu concordo, mas olha, minha história foi tudo isso e é verdade, houve dor, houve dificuldades, mas também houve alegrias, também houve momentos felizes, também houve momentos de prazer. E apesar de tudo que tem, eu conheço muito pouco dessa minha história. Então eu posso olhar para essa minha história quando olho pelos óculos do amor e trazer para mim essa nutrição de aprender a amar. Aprender a partir de um primeiro olhar para mim, que nasci dos meus pais, para os meus pais, que nasceram dos pais deles. Quem é a minha avó? Quem é o meu avô? Para os avós dos meus pais. Será que eu os conheço? Às vezes a gente precisa até buscar essas informações, né? Aprender a nutrir em nós o amor. É uma aprendizagem. Dalai Lama, ele costuma nos dizer que a compaixão é uma competência adquirida. A gente adquire a competência da compaixão. Nós aprendemos a competência da compaixão. O Dalai Lama tem um livro maravilhoso chamado A Arte da Felicidade, com um psicólogo, Paul Ekman, acho que fala Paul Ekman. E é maravilhoso a trajetória que ele faz nesse livro para nos ensinar a aprender a desenvolver a competência da compaixão. Que tal experimentarmos a compaixão pela nossa história? Quem somos nós? O que aconteceu de importante no momento do seu nascimento? No ano do seu nascimento, o que aconteceu de importante? Quem são seus pais? Quem são seus avós? O que é que você veio, né, com tudo isso de história, nos ensinar? Um grande abraço sistêmico a você, com amor, na compaixão.